o nosso desafio é cobrir aí uma breve introdução, 1ª e 2ª Tessalonicenses e na sequência 1ª Coríntios. Depois do Pedro ter trabalhado Gálatas, a primeiríssima carta de Paulo, a gente avança aí na segunda viagem missionária de Paulo, onde então ele começa a enviar cartas pós-concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, para algumas daquelas igrejas que ele fundou durante a sua segunda viagem missionária. Então quero orar com vocês têm liberdade de a qualquer momento interromper, fazer perguntas. Quero ler alguns textos bíblicos dessas cartas, eventualmente pedindo a ajuda de vocês também em algumas percepções, tá bom? Vamos orar? Deus, muito obrigado por Tua graça e bondade nessa manhã. Te louvamos pela oportunidade de uma vez mais estudarmos a Tua Palavra. Pedimos a instrumentalidade do Teu Santo Espírito para que o nosso aproveitamento redunde não apenas num conhecimento mais profundo das Escrituras, senão também uma vida moldada à imagem de Jesus. É em nome dele que nós oramos. Amém. Muito bem, vamos lá. Quero ler com vocês 1ª Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. 1ª Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Temos esses 3 personagens, Paulo, Silvano e Timóteo, e quando nós voltamos para o livro de Atos, a gente vê que esses 3 homens, eles estão naquela que a gente conhece como a segunda viagem missionária de Paulo. Tá bom? Quero voltar então para esse tempo com vocês da viagem de Paulo, o que foi esse período e mais ou menos as cidades pelas quais Paulo passou, que foram basicamente começando aqui em Jerusalém, imediatamente após Atos capítulo 15, em que a igreja reúne os presbíteros, os pastores ali da cristandade, com o propósito de discutirem qual deveria ser a relação de judeus e gentios dentro da igreja, sobretudo como os gentios deveriam ou não praticar alguns dos mandamentos de Moisés ali na lei, porque esse era um ponto tenso ali nas comunidades cristãs, onde muitos estavam impondo aos gentios algumas práticas que pareciam num determinado momento mais culturais judaicas do que propriamente designações da vida justa diante de Deus. Então Paulo sai nessa segunda viagem missionária. Como é comum, ele vai até a cidade de Antioquia, ali da Síria, que é a base missionária dele, a igreja basicamente que o envia para as suas viagens e para a qual ele volta para dar o seu relatório. O foco dessa segunda viagem missionária de Paulo é passar por igrejas que ele já havia passado anteriormente, fazendo algumas confirmações, mas principalmente chegar aqui nessa parte mais da Europa, tá? Da Ásia para a Europa, onde Paulo então concentra alguns anos ali do seu ministério, fundando igrejas. E uma dessas igrejas que ele então funda é a igreja de Tessalônica, que se encontra aqui, onde ele passa um período bem curto, calcula-se que algo em torno aí de 3 a 6 meses, e que quando nós voltamos para Atos capítulo 17, que é para onde eu quero ir com vocês agora, a gente enxerga ali o que foi a experiência de Paulo durante esse período em Tessalônica. E eu quero ler com vocês essa passagem, porque é importante a gente entender o que aconteceu em Tessalônica, para a gente entender o conteúdo, especialmente de 1ª Tessalonicenses, tá bom? Então deixa eu ler com vocês aqui. Atos capítulo 17. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio.
Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Primeira pausa aqui para a nossa discussão sobre Tessalonicenses. Aquela abordagem padrão de Paulo ir para uma sinagoga, porque na sinagoga você tinha judeus, e esses judeus já tinham o argumento, o conhecimento teológico do Antigo Testamento, naquela expectativa messiânica da vinda do ungido, o separado de Deus, né, o Messias. Mas, ao mesmo tempo, muitas dessas sinagogas tinham também esses que Paulo aqui chama de gregos piedosos, ou seja, todo e qualquer não judeu, mas que tinha se ligado ao judaísmo e que nós chamaríamos de prosélitos. Atos capítulo 13 chama de prosélito. O que é um prosélito? É um não judeu que abraçou o judaísmo acreditando nas expectativas do Antigo Testamento, então já mantendo um certo relacionamento com Deus. Se você se lembrar de Cornélio, Cornélio é um desses, né? Ele é um romano, ele não é um judeu, mas ele faz as suas orações, dá as suas esmolas, com certeza ele tem conhecimento do Antigo Testamento, ainda que não exatamente como um judeu. Então, digamos assim, ele está no entorno de toda essa expectativa da vinda do Messias, essa intimidade e relacionamento com Deus, buscando ter uma vida justa. E essa é a cidade de Tessalônica. Várias sinagogas, a gente tem que lembrar, né, que a cidade ela não tem uma única sinagoga. Colossos e Tessalônica, que são muito próximas, tem várias sinagogas. E muitas dessas sinagogas, então, tem esses judeus e esses gentios piedosos. E Paulo, então, foca nesses judeus, mas ele alcança também esses gregos, que acabam, então, se associando ao ministério de Paulo. Tá bom? Versículo 5. Alguma questão até aqui? Tudo bem? Versículo 5. Os judeus, porém, ou seja, esses judeus que não foram salvos por Jesus, distintamente daqueles que abraçaram a fé, os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo, presta atenção, olha que interessante as expressões, alguns homens maus dentre a malandragem. Tipo, é o pior do pior, os manos. Boa, Cassiano. Os manos, né? Já estão relacionando aqui. Eu não ia dizer isso, mas jamais faria. Eu não teria essa capacidade. Eu não teria essa maldade na malandragem, né? É interessante uma terminologia muito parecida ali com Jefté no livro de Juízes, que quando foram buscar Jefté, foram buscá-lo no meio de uma turma da pior estirpe ali no período dos juízes, né? Ajuntando a turba, eu estou usando a versão revista atualizada, né? Então ela usa uma terminologia um pouquinho mais antiga, né? Ajuntando a turba. Imagina que geração mais nova nunca ouviu essa palavra turba, né? Alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Tudo indica que esse Jason seja um desses convertidos e que Paulo vai falar lá na sequência do texto de Tessalonicenses, que foi um dos que o recebeu em casa, a fim de trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Presta atenção nessa expressão aqui, afirmando ser Jesus outro rei, porque isso vai moldar muito do conteúdo de 1 Tessalonicenses especialmente, que é sobre a volta de Jesus. Essa é uma característica teológica, uma ênfase teológica muito forte em 1 e 2 Tessalonicenses, que é sobre a volta de Jesus. E se nós nos lembrarmos de Atos capítulo 1, como é que começa Atos? Os discípulos em torno de Jesus, perguntando se aquele é o momento
em que ele vai estabelecer o reino dele, né? Então, os judeus, eles ainda estão, os discípulos ainda estão nessa expectativa do estabelecimento do reino. Então, tudo indica que esses judeus que se voltaram contra os discípulos de Jesus, agora convertidos em Tessalônica, dedurando-os para o Império Romano, dizendo, olha, ele veio, esse tal Jesus, virá para estabelecer um reino que fará frente ou oposição a Roma. E Paulo então vai falar muito sobre a volta de Jesus, dizendo, ainda não foi esse momento, isso ainda não aconteceu, vai acontecer lá na frente, mas não é agora. Então, Tessalonicenses são as cartas que mais trabalham, em termos das cartas de Paulo, sobre essa expectativa escatológica, sobre o encontro com Jesus, a esperança que podemos e devemos ter sobre essa volta e esse encontro com Cristo. Veja que aqui por Atos capítulo 17, o tempo de Paulo em Tessalônica foi extremamente conturbado, muito conturbado, a ponto de, olha o versículo 10, logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Eles mais ou menos que têm que sair fugidos de Tessalônica, caso contrário, eles seriam provavelmente presos, julgados e por aí vai. Quando a gente chega em 1 Tessalonicenses, é exatamente isso que Paulo vai falar ali para a gente na sequência do texto. Olha o versículo 6, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes, tanto da Macedônia quanto na Acaia. Macedônia é onde está Filipos, onde Paulo esteve imediatamente antes, e Acaia é onde se encontra Corinto, que é para onde ele vai na sequência aqui de Atos capítulo 18. Então veja que o contexto de Paulo em Tessalônica molda muito do conteúdo da carta. É interessante que, se você fizer depois uma leitura de 1 Tessalonicenses especialmente, você verá a quantidade de vezes que Paulo fala sobre lutas, tribulações, dificuldades e perseguições. Tudo aponta para que em pouquíssimo tempo, mas questão de meses, esses novos convertidos a Jesus em Tessalônica estivessem enfrentando dificuldades, privações, provações, problemas ou tribulações decorrentes da fé. Às vezes a gente acha que essas privações elas vão acontecer basicamente lá no período de Pedro, que a gente já está na década de 60. Tessalonicenses está bem no iniciozinho da década de 50, anos 51, 52 mais ou menos, onde esses crentes já sofrem perseguições. É interessante que quando a gente volta fazendo algumas conexões teológicas aí, quando a gente volta para Mateus capítulo 5, Jesus fala, né? Bem-aventurados sois se por causa do meu nome vocês sofrerem perseguições. Lá em João 16, Jesus vai falar a mesma coisa, né? No mundo vocês passarão por aflições, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Quando a gente vai para Filipos, né, Filipenses 1, Paulo diz, vos foi dada a graça de não apenas crer em Cristo, senão também padecer, e ver em vocês as mesmas perseguições e tribulações pelas quais eu passo. Interessante como o livro de Atos nos retrata muito isso, essas perseguições, dificuldades inerentes ao cristianismo. E isso molda muito do conteúdo de Tessalonicenses. É um pouco diferente de Coríntios, como nós chegaremos lá. Coríntios não tem tanta perseguição, não tem um conteúdo que fala de tribulação por causa da fé. Já Tessalonicenses tem muito. E aqui eu quero traçar um paralelo sobre esse conteúdo que enfatiza muito a volta de Jesus e o encontro com ele e a realidade de perseguições. Porque esse é o contexto natural da expectativa escatológica no Novo Testamento. A certeza de dificuldades, problemas, privações por causa da fé, mas ao mesmo tempo a garantia de que um dia Cristo voltará e reunirá para si o seu povo. É inclusive por isso que Apocalipse foi escrito, né? Lembrando das perseguições pelas quais João está passando, um cristianismo que aí, na virada da década de 80 para 90,
já está perdendo suas propriedades. Alguns morreram ali no incêndio de Roma com Nero em 64. Tito, quando ele destrói Jerusalém e muitos judeus são mortos, inclusive judeus crentes, e já há uma perseguição mais sistemática contra o cristianismo, Jesus então revela o Apocalipse para João para produzir esperança. E é exatamente o que a gente vê na teologia de Paulo em Tessalonicenses. A certeza da volta e encontro com Cristo é a maior motivação que nós podemos ter para permanecermos firmes e fiéis, mesmo em meio às dificuldades. Olha o versículo 3 aí de 1 Tessalonicenses 1. Recordando-vos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Esperança é um tema muito latente em Tessalonicenses. Porque esperança, diferentemente do que a gente acredita, né, no nosso ditado popular brasileiro, a esperança é a última que morre, isso não é esperança na Bíblia. Né? Na verdade, a esperança entra em cena depois da morte. Paulo vai dizer lá em Romanos 4 que a esperança que se vê não é esperança, porque como alguém espera aquilo que vê? Ou seja, se você controla o conteúdo da sua esperança, isso não é esperança, porque na verdade o futuro depende das suas ações. Mas quando temos a certeza de que a esperança ela não é resultado do que construímos em vida, mas é o decreto de Deus que vai acontecer, mesmo que seja contra todas as probabilidades, isso é esperança, porque nós confiamos em Deus que vai efetivar exatamente o que Ele prometeu, mesmo que não vejamos nada favorável a esse cumprimento de Deus. Por isso que então Paulo vai falar tanto sobre a vinda do Senhor. Olha o versículo 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ou seja, nós estamos aguardando esse Jesus, devemos aguardá-lo. Olha de novo Apocalipse, a conexão com a teologia de Apocalipse. Diante de tudo o que João vislumbra da escatologia, como é que ele termina Apocalipse? Maranata. Ou seja, se é tudo isso que nos aguarda, venha logo. Então, é interessante que Tessalonicenses tanto busca encorajar e desafiar a uma vida de santidade, quanto produzir essa expectativa, esse aguardo, essa esperança de que de fato um dia Jesus vai voltar, e essa é a maior motivação para a vida de santidade e para uma vida de esperança, né? Duas marcas aí que caracterizam muito a vida cristã: santidade e esperança. Antes de eu avançar, questões, observações, dúvidas até esse momento? Uma questão cultural, não sei se é cultural, mas as reações das cidades com a qual vai passando, às vezes são parecidas, mas às vezes são muito diferentes. E acho muito interessante isso. É difícil comparar cidade a cidade. Mesmo que a cultura seja parecida, a reação ao evangelho ela é única. É distinta, é verdade. E é interessante, olha só o versículo 7 aqui de 1 Tessalonicenses 1, nessas distinções de ações e reações de cada cidade. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda sorte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Se existe uma igreja no Novo Testamento que demonstra ser a igreja modelo para toda a cristandade do primeiro século, é Tessalônica. Olha que interessante a expressão: deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Isso é uma genuína conversão. Veja que talvez tenha sido uma das passagens mais conturbadas
de Paulo, como vimos em Atos 17. Éfeso também é bem complicado, né? A gente lembra toda a cidade alvoroçada, gritando alucinadamente, né? Diana dos Efésios. Mas Tessalônica foi uma conversão tão profunda e dramática que Paulo vai dizer à turma de Filipos, a turma de Corinto: olha para vocês e imita o modelo de vocês. Tanto é que essa palavra imitar o modelo acontece algumas vezes em Tessalonicenses. É uma palavrinha muito importante nos aspectos práticos da carta, né, sobre essa importância de imitar e ser imitado. É verdade, cada cidade tem uma reação distinta, e essa reação, especialmente em Atos, molda muito da teologia de cada uma das cartas. Legal, o que mais? Quando fala lá em Atos, que cita, né? Paulo cita os multidão de gregos, piedosos, e é uma coisa que meu irmão fala das mulheres, né? Ele lá fala muitas distintas mulheres. Sim. Por quantidade, não é pelo talvez o destaque dessas mulheres na sociedade. Tudo aponta para que o destaque delas. Influência delas, exatamente. Sim. O que mais? Tudo bem? Joia. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para 1 Tessalonicenses. Muito bem. Então Paulo está aqui em Tessalônica, onde ele fica por um tempo, em que tudo indica que bem pouco tempo depois, mas bem pouco tempo depois da sua estada em Tessalônica, ele chega então, né? Ele sai de Tessalônica, vai para Bereia, fica um tempo bem curto em Bereia, tá? E então daí ele vai para Corinto. Muito possivelmente, 1ª e 2ª Tessalonicenses são escritas da cidade de Corinto, com pouquíssimos meses de distância ali entre uma carta e outra. É interessante esse fato, porque Paulo tinha toda uma rede de informantes, né? Não no sentido de espiões ou dedo duros, né? Mas no sentido de pessoas que estavam nessas igrejas ou que passavam entre elas e davam um retorno para Paulo sobre o estado de cada uma daquelas igrejas. É por isso que normalmente nas cartas de Paulo ele começa, né, na estrutura dessas cartas, ele vai falar: dando sempre graças a Deus por todos vós, por exemplo, verso 1. Filipenses ele fala: e também faça essa oração. Efésios capítulo 1, versículo 15, Colossenses capítulo 1, versículo 3, ele vai falar muito das suas orações pelos crentes, por causa desses irmãos que davam a ele os relatórios de como essas igrejas se encontravam. E provavelmente, tendo ouvido algo sobre a igreja dos Tessalonicenses, ele de imediato manda uma carta. Quando a gente chega aqui, né, ele fala no versículo 8, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Paulo atesta, pelas informações que ele recebe dos Tessalonicenses, que há uma firmeza muito grande em termos teológicos na vida daqueles crentes. Mas isso não quer dizer que Paulo não tivesse que, de alguma forma, reforçar ou enfatizar alguns outros conceitos teológicos e práticos. É por isso que o capítulo 4 é muito importante em Tessalonicenses, né? A importância é: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus. E aí então Paulo fala sobre uma vida de santidade. Tessalônica era uma cidade absurdamente idólatra, muito parecida com Corinto, e muito da idolatria nesse período grego antigo, período romano, dessa chamada prostituição cultural, muitos desses crentes vieram de um contexto em que a prática sexual era uma das formas de adoração das divindades. Por isso que então, nesse versículo 3 em diante, Paulo vai dizer que a vontade de Deus é a vossa santificação, que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Ou seja, a perspectiva que Deus tem para o relacionamento sexual,
para a intimidade física é completamente distinta de toda a promiscuidade que vocês estão experimentando na cultura e no contexto de vocês. Isso é real em Coríntios, isso é real em Tessalonicenses. Então, assim, há uma estreitíssima ligação entre o paganismo, a religiosidade greco-romana antiga e a promiscuidade sexual. Tá? Então, o capítulo 4 é um capítulo muito importante, que Paulo vai falar sobre a vida de santidade. E é num contexto de santidade que ele vai falar sobre a volta de Cristo. Olha o versículo 13. Outra porção extremamente importante que inaugura aqui uma sessão especial em 1 Tessalonicenses, que é sobre a volta de Jesus. E preste atenção à relação que Paulo faz entre a volta de Jesus e a vida de santidade. Capítulo 4, verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Paulo está lidando com 3 públicos aqui. Primeiro, os irmãos vivos, os irmãos mortos e os incrédulos. Irmãos crentes que já haviam morrido. E isso trouxe certo abatimento ou desesperança para com os crentes de Tessalônica. E deixa eu fazer uma pausa aqui. Hoje nós já estamos com toda a Bíblia completa. Nós já temos toda a teologia, ou o que chamaríamos de uma escatologia individual revelada para nós. Morte, ressurreição dos mortos, a vida eterna com Cristo Jesus, o julgamento e punição dos ímpios. Hoje a gente já tem tudo isso. O que essa turma de Tessalônica tinha? Nessa altura, anos 51, 52. Provavelmente nenhum evangelho. Ainda que um evangelho tivesse sido escrito, ele ainda não tinha uma circulação católica, digamos assim, universal. Gálatas tinha sido escrita, mas isso não quer dizer que os tessalonicenses tivessem a carta de Gálatas. A ressurreição é um conceito teológico que vem desde o Antigo Testamento, mas não quer dizer que os crentes de Tessalônica tivessem o texto do Antigo Testamento, justamente porque apenas algumas sinagogas tinham e alguns sacerdotes tinham. Então, essa turma basicamente não tem muita revelação bíblica. Então, é natural que, numa certa ausência de informação, haja muita ignorância. Isso é natural. Nós que já temos toda a revelação bíblica, ficamos tristes, abatidos, preocupados, na expectativa quanto ao futuro. Imagina você não tendo toda a revelação. Então, eles têm o suficiente para manterem a sua fé e sua esperança em Jesus. Mas isso não quer dizer que Paulo não tenha que lidar com alguns outros conteúdos para fortalecer ou firmar ainda mais a fé desses crentes, de tal forma que a esperança e segurança deles estivesse em Jesus e não nos temores da vida. Oi, André. Tudo indica que nesse momento sim. Como ele ficou ali 3 a 6 meses, ele deve ter ensinado muita coisa, né? Mas era basicamente pela audição, né? Aquilo que eles ouviram, aquilo que eles guardaram consigo, sim. É estranho a gente pensar, né? A gente acha que Adão tinha o Antigo Testamento consigo, né? Não tinha. Abraão não tinha nada de texto, né? Tudo isso vem posterior, né? Mesmo a turma comum da época já pode vir, não tem acesso ao bolo. Não tem, não tem. Davi tinha o privilégio de estar do lado do templo e ter constantemente a lei à sua disposição. Mas o judeu que estava espalhado por Israel, ele não tinha. Por isso que ele tinha que 3 vezes por ano ir para Jerusalém. Por isso que Deuteronômio 31 vai dizer que a cada 7 anos, por ocasião da festa dos tabernáculos, toda a lei deveria ser lida para os meninos, para o estrangeiro e para os adultos. É isso aí.
É por isso que a transmissão oral e essa atenção auditiva eram extremamente desenvolvidas na cristandade. O que mais? Ok? Vamos lá, versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Lembra que aqui o dormir é tipo de um eufemismo, né? É do jeito que a gente usa, né? A gente tem dificuldade de falar da morte, né? Passou dessa para uma melhor, foi promovido. Alguns não, né? Alguns foram, subiu no telhado, foi morar na terra dos pés juntos, né? Já escutei um monte de figuras aí, né? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Uma pausa aqui também. Essa é a conexão com 1 Coríntios, capítulo 15. O tema da ressurreição é um tema central em 1 Coríntios. E deixa eu avançar um pouquinho aqui. É pouco tempo para muita coisa, né? Então deixa eu... Não. Você deve se lembrar de 1 Coríntios 15, que é o capítulo do Novo Testamento sobre ressurreição, onde Paulo diz que alguns estavam pregando coisas que eram incompatíveis com a verdade bíblica, ou que já ressuscitou, ou que não vai ressuscitar. E Paulo vai dizer: se não há ressurreição, somos os mais infelizes de todos os homens. Tá? E em 1 Coríntios 15, Paulo então fala da ressurreição e da trombeta. Então há uma conexão estreitíssima entre 1 Tessalonicenses 4 e 1 Coríntios capítulo 15. E por que Paulo trata tanto da ressurreição em Coríntios? Coríntios é uma cidade portuária, de grande confluência de gente, economia, ideias, bem pertinho de Atenas, mas bem pertinho mesmo, que é basicamente o berço, né, juntamente com Éfeso e Mileto, o berço da filosofia, né? Mileto primeiramente com Tales, Éfeso posteriormente, e então Corinto e Atenas. Então Corinto tem tudo quanto é tipo de filosofia dominante, e 3 delas vão pregar contrárias à ideia de uma ressurreição corpórea das pessoas que morreram: os epicureus, os estoicos de Zenão de Eleia e os platônicos, né? O platonismo, ele não acredita na extinção, no aniquilamento da alma, mas ele acredita num negócio chamado metempsicose, que é basicamente a migração da alma. Tipo, o indivíduo se desencarna e fica migrando, né? Acho que essa turma que vem puxar o pé à noite, que a gente escuta, né? Eu escutava isso dos meus tios: não faz isso que vai vir puxar teu pé à noite, né? Deve ser algum platônico aí, né? Mas os epicureus negavam. Os estoicos, eles criam uma certa fusão da alma com a divindade, tipo de uma absorção, portanto não haverá ressurreição. Os platônicos, a morte, a alma fica vagando, não há uma ressurreição. É interessante, um parênteses bem rapidinho aqui: o espiritismo tem a sua base da reencarnação no platonismo. O que Platão propõe é que a alma fica vagando. O que o espiritismo vai dizer é que essa alma vagando reencarna. Um dia ela volta num outro corpo, né? E alguns judeus, por exemplo, os saduceus, e lembra que Jesus tem alguns embates com eles, não acreditavam na ressurreição. Então veja que quando Paulo chega numa cidade, ele prega na sinagoga. Na sinagoga tem judeus e alguns gentios. Os gentios de fora da sinagoga não têm qualquer ideia do Antigo Testamento, mas são tremendamente influenciados pela filosofia do seu tempo. Se a sinagoga a autoridade da sinagoga é de um saduceu, nem aqueles judeus acreditam na ressurreição. Ou seja, muita gente que pode ter se convertido em Corinto não tinha a menor ideia de ressurreição. E é por isso que então eles estavam pregando
a inexistência da ressurreição. Então Paulo vai falar, não, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Ou seja, somos os mais literalmente desgraçados de todos os homens, porque não há esperança, não há expectativa. Então veja que tanto Coríntios quanto Tessalonicenses são duas cartas que dão para nós muito do fundamento dessa esperança da volta de Cristo e da ressurreição do corpo, com o propósito de desfrutarmos da eternidade. E eu diria para vocês que tanto a partir de Tessalonicenses quanto de Corinto, a gente aprende muito que a morte não é um problema para Deus. A morte pode ser um problema para nós, mas a morte não é um problema para Deus. Porque se tem alguém que sabe lidar com a morte é Deus. Porque o Cordeiro de Deus está morto antes da fundação do mundo. O seu filho foi decretado à morte quando nem vida humana existia. Então, se tem alguém que sabe lidar com vida e morte, e essa é a oração de Ana, né? Lá atrás em Samuel, é o Deus que dá e quem tira. É o Paulo que fala em Romanos 14, é o Deus de vivos e mortos. Então, em Tessalonicenses e Coríntios, nós aprendemos que a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição e, portanto, a expectativa de tudo que Deus prometeu para nós em Jesus certamente acontecerá. É aquilo que eu disse, né? A esperança não é a última que morre, a esperança entra em cena depois da morte, quando aparentemente não há qualquer ideia que possamos ter do futuro, mas Deus preenche tudo com as suas promessas. Ok? Então, voltando ali para Tessalonicenses, Paulo vai falar dessa ressurreição. O Deus que ressuscitou Jesus vai ressuscitar a cada um de nós. Se já morremos, e quem não morreu não vai ser ressuscitado, né? Verso 17: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Se tem um versículo que é, em Tessalonicenses, motivo de grande debate, discórdia e ramificação da teologia, é esse verso 17, arrebatamento, né? E para quem já leu Deixados para Trás, assistiu o filme, ou vem de igrejas, né? Que é interessante, eu vinha de uma igreja que não acreditava no arrebatamento, era uma igreja amilenista, mas em que, quando alguém ia falar alguma coisa sobre o futuro, botava os crentes preocupados. Se Jesus voltar, você vai ficar? Né? E não era de conversão, era de santidade. Se você não tiver santo, Deus te deixa para a tribulação. Não, quem vem desse contexto? Ficava roupinha. Ficava roupinha. Eu lembro. Eu venho desse contexto de quando falava de arrebatamento, era para botar medo nos crentes, né? Se Jesus voltar hoje, você vai ou fica? Eu sei que o que eu vou citar aqui é extremo, mas isso eu presenciei. Estava numa igreja no interiorzão ali da Bahia e conheci um senhor que dava um jeito de tomar banho de roupa, porque ele tinha medo de, se fosse arrebatado, ele subir pelado para o céu, né? Ensinei num contexto teológico bem distinto do meu, da minha tradição, em que pessoas acreditavam que elas tinham que estar constantemente na igreja, porque se Jesus voltasse e levasse a sua igreja e ele não estivesse na igreja, ele não ficaria, né? Ou seja, se Jesus vai buscar a igreja, ele não sabe quem é da igreja se não estiver dentro dela, né? Então assim, gente, esse é um versículo que traz muitos desafios para a gente, né? Aqueles modelos escatológicos, né? Sobre arrebatamento, é antes ou depois da tribulação, é no meio. Se é no fim, é um vai e volta, tipo ioiô, né? Sobe e já desce para entrar no milênio. Tem milênio, não tem milênio? Eu não tenho a menor pretensão em lidar com isso, né? Tem muita controvérsia. Em 2 Tessalonicenses, indo um pouquinho lá
para 2 Tessalonicenses, um texto bem difícil de interpretação e que também ramifica as tradições escatológicas sem limite, é o versículo 6 em diante. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião. Detém quem? Esse homem da iniquidade do verso 3. Bom, vamos lá, 2 Tessalonicenses. Por que 2 Tessalonicenses foi escrito? Porque parece que a turma ficou perturbada com algumas informações ali. E Paulo então envia uma segunda carta para fundamentar um pouquinho mais a questão da vinda de Jesus e uma certa cronologia da escatologia. E aqui também a turma divide, né? Se tem um assunto que temos dificuldades em concordar é com escatologia, especialmente quando nós planificamos colocando uma certa cronologia aí, ok? É difícil, é mesmo, viu? É difícil. Mesmo ensinando, o pastor Pedro também ensina em vários lugares escatologia, é complicado, né, Pedro? Assim, às vezes a gente se perde na discussão da planificação, da cronologia, deixando de atentar para as verdades escatológicas. Jesus voltará, haverá a ressurreição dos crentes, Jesus tomará a sua igreja para si, desfrutaremos eternamente da presença do Senhor e Deus punirá definitivamente os ímpios. Tem muita coisa no meio? Tem. Tem muitos detalhes que preenchem esses eventos principais? Tem. A nossa dificuldade é entender quando, como, por que cada um deles se encaixa. Então, 2 Tessalonicenses tem um texto bem difícil para nós, que é esse aqui, então, do capítulo 2, sobre o tal do homem da iniquidade, que tudo parece nos levar a pensar no anticristo, o tipo de um anticristo que resiste ao Senhor e que não é Satanás, tá? Porque ele vai falar no versículo 9 sobre esse homem da iniquidade. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, ou seja, quem está energizando esse homem da iniquidade é Satanás. Então, esse homem da iniquidade não é o próprio Satanás, mas é alguém energizado por ele para que atente contra os crentes, tente frustrar os planos de Deus. E aí Paulo diz que, no versículo 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Mais uma pausa aqui para a gente, né? Quem sabe da totalidade, da organização dos eventos, datas, momentos, personagens da escatologia é Deus, tá bom? Nós temos informações suficientes aí na Bíblia para sabermos o que aguardamos, os principais eventos, mas exatamente quem, o nome, em que circunstância, é só Deus. Mas o Satanás, ele também tem noção da escatologia, a partir da própria revelação bíblica, né? Então, dá a entender aqui no texto que Paulo diz, o mistério da iniquidade já atua, ele já está operando e aguarda. Parece que Paulo tem um anticristo ali naquela geração, sobre o qual 1 João vai falar. Quem é esse anticristo? É como se nos fosse permitido entender que, tendo em vista que Satanás não tem a exatidão da ocasião em que se deflagra a escatologia, é como se ele preparasse um anticristo a cada geração. Para quem vem da década de 80, achava que era o Mikhail Gorbachev, por causa da mancha na cabeça, né? Depois vocês explicam para os mais novos quem foi Mikhail Gorbachev. Nossa, era a Dilma. Nossa, como é que você acha novo? É um junior entre nós, né? Isso que leva, por exemplo, não estou tentando livrar a Confissão de Fé de Westminster, quando fala que o Papa é o anticristo, né? O século XVII ali para o XVIII vai entender que o maior inimigo da igreja ali naquele momento é o Papa, né? Então assim,
Paulo diz que o mistério da iniquidade já está operando. Então esse homem iníquo está presente no tempo dele. Alguns o relacionaram a imperadores romanos, ou o próprio Império Romano, que estava começando a agir contra os crentes. E um outro ponto difícil aqui para a gente é interpretar quem é aquele que agora detém o homem iníquo. Numa perspectiva mais pré-milenista, sem lidarmos com todas as variantes, tudo aponta para que seja o próprio Espírito Santo, né? Que é aquele que, atuando na igreja, selando e habitando nos crentes, individualmente, e na igreja como corpo de Cristo, atenua ou minimiza os efeitos do mal, do pecado no mundo. É uma possibilidade, tá bom? De interpretação. Mas veja, se existem duas cartas de difícil compreensão em termos da escatologia tessalonicenses, mas são duas cartas extremamente importantes. Deixa eu mencionar aqui para vocês alguns capítulos, se você quiser entender um pouquinho da escatologia do Novo Testamento. Mateus 24 e 25, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 Coríntios 15 e Apocalipse. São alguns documentos, algumas porções extremamente importantes para a gente no entendimento aí da escatologia do Novo Testamento. Dá para colocar também 2 Pedro capítulo 3, que vai falar sobre os elementos serem desfeitos, aguardar novo céu e nova terra. Então, assim, tem muita coisa de escatologia no Novo Testamento, mas o Novo Testamento não está preocupado em dirimir todas as nossas dúvidas, curiosidade, especulação, né? Mas aí a história criou o teólogo, que vai então fazer com que ele especule, imagine e por aí vai, tá bom? Então assim, 1 e 2 Tessalonicenses, uma distância de uma para outra de pouquíssimos meses, alguns dizem até semanas. 2 Tessalonicenses, para fundamentar um pouquinho mais aquilo que Paulo falou em Tessalonicenses 1, que é apontar para a volta de Jesus, a certeza de que estaremos com Jesus, tendo ou não morrido, e então a vida de santidade que deve motivar as nossas vidas até a volta de Cristo Jesus. Eu não me lembro até que horas vai a nossa aula? 10h20. Boa. Questões, queridos? Questões? Sim, vamos lá. Mateus 24, 25, chamados de sermões proféticos de Jesus. 1 e 2 Tessalonicenses, falam muito sobre a volta de Jesus, né? E essa iminência como ladrão na noite. 1 Coríntios 15, que fala sobre a ressurreição, e isso, mais individual, né? O que acontece, né? O corruptível sendo absorvido pelo incorruptível, o primeiro e o segundo Adão. 2 Pedro capítulo 3 lida com um aspecto mais cósmico, né? do mundo, da natureza, da obra criada. E Apocalipse. Tem outros textos? Tem, mas digamos assim, as porções mais densas e extensas são essas, né? O que mais, gente? Tudo bem com 1 e 2 Tessalonicenses? Então, um panorama teológico, data, onde se encaixa na história de Atos? Então, na semana que vem, quem vier dar aula, o Mateus volta para 1 Coríntios. Tá bom? Então vamos orar e aí a gente tem um tempo de intervalo e retornamos depois para o culto. Deus, muito obrigado pela maneira graciosa com que o Senhor nos revelou a Tua Palavra, especialmente aqui no caso de Tessalonicenses, sobre a volta de Jesus. Que o Senhor nos dê essa esperança, essa expectativa de um dia o encontrarmos pessoalmente, mas que até lá, Deus, uma vida de santidade, de exemplo e testemunho da nossa fé nele, possa marcar a vida de tantas outras pessoas como foi real nos Tessalonicenses. E que a despeito de qualquer dificuldade, tribulação, problema ou privação, nem por isso deixemos de viver uma vida de fé, esperança e amor, como também foi a marca da igreja dos Tessalonicenses. Nos dê agora um bom tempo juntos, de comunhão e na sequência de culto ao Senhor. Amém.